Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E finalizando, né, o conteúdo da unidade 3 do guia e também já preparando para a prova de 40 pontos, hoje nós vamos dar algumas dicas, tá? Que eu vou pedir para vocês, principalmente para quem for fazer presencial, prestar atenção, né, ficar atento, e também, é lógico, quem for fazer na modalidade online, independente de ser primeira ou segunda chamada, eu acho que é importante a gente já ir direcionando aqui os conteúdos, ok? Para não acumular muito, né, os ciclos. A prova de 40 pontos e o ciclo 4, eles têm um vencimento muito próximo. Então, vamos lá. Como sempre, vocês sabem que essa primeira parte avaliativa, né, ela contempla as unidades 1, 2 e 3 do guia de estudos. Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão ler a unidade 1, tá? Lembrando que é um banco de questões. Então, o que eu estou falando não quer dizer que vai cair em todas as provas. Pode ser que caia para uma pessoa e não caia para outra pessoa. Independente de ser online ou de ser impresso. A gente sabe que tem essas questões do banco de sorteio, tá? Então, vocês vão trabalhar na unidade 1, principalmente as questões a respeito de políticas públicas voltadas para a inclusão. Então, vocês vão dar uma olhadinha em alguns significados que são específicos dessa área. Por exemplo, AEE, às vezes, né, a gente tem uma questão discursiva ou não que vai cair essa sigla fazendo uma pergunta. E você fica perdido, mas o que quer dizer AEE? Atendimento Educacional Especializado. Segundo o texto da Política de Educação Especial na perspectiva inclusiva. Então, algumas terminologias, né, que a gente vai decorar, mas é interessante que a gente pelo menos conheça para não ficar muito perdido. O que é EPAE? São estudantes público-alvo da educação especial. É uma outra terminologia bem específica do nosso curso e que também a gente utiliza bastante. O atendimento educacional especializado, ele deve ser oferecido obrigatoriamente pelas redes de ensino. Ele é facultativo para o estudante. Então, atenção, ele não é obrigatório, tá? O atendimento educacional especializado, ele é uma das questões que vão facilitar e vão melhorar a qualidade de vida do estudante, mas isso não quer dizer que a família é obrigada a frequentar. Então, a frequência é um direito, não é uma obrigatoriedade, né? Para que o aluno possa exercer ou não. E caso fosse obrigatório, poderia ser entendido, então, como uma ação discriminatória. Claro, se a gente está falando de inclusão, e você colocar que um portador de deficiência física, ele é obrigatório fazer o atendimento educacional especializado, você está fazendo uma discriminação. É por isso que não é obrigatório, tá? É uma diferenciação pela deficiência. E o atendimento educacional especializado, ele não se destina, ponto importante, exclusivamente a estudantes com deficiência, mas também a todos os alunos público-alvo da educação especial. Não é só o estudante com deficiência, né? Às vezes tem um aluno que está com um problema familiar, teve um falecimento de família, ou aconteceu algo trágico, do qual ele está passando por um processo de dificuldades. Então, além da questão da psicóloga, ele pode também ser encaminhado para o atendimento educacional especializado, tá? Então, não é só portador de deficiência. O que vocês vão dar uma olhadinha no guia? Né? Além dessa parte histórica, que pode cair alguma coisa, referente, né, falando sobre, ao longo dos anos, essa mudança da terminologia que nós discutimos na unidade 1, que o professor Celso até colocou algumas questões, né, e depois eu fui reescrever o guia, e a gente foi vendo que ao longo, né, das décadas, essa questão tanto da terminologia, como a forma de tratamento, como vários itens e nomenclaturas foram sendo modificadas. Então, é legal vocês darem uma olhadinha aí nessa questão da comparação, né, ao longo da história, quais são as diferenças e o que foi evoluindo, digamos assim, com relação a esse estudo. E também vocês devem olhar o que é deficiência mental. O que a gente pode entender por deficiência mental? Para entender essa questão, vale destacar que a deficiência mental é um quadro psicopatológico. Então, ele está dizendo respeito às funções o quê? De cognição. Então, tanto os outros aspectos estruturais quanto os instrumentais também pode estar alterado. Porém, o que vai caracterizar se um aluno ou uma pessoa, né, ele tem uma deficiência mental, são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento.
Então, pode ser que um aluno tenha múltiplas deficiências. Às vezes ele tem uma deficiência mental e ele também tem uma deficiência física, mas uma não é decorrente da outra, tá? A delimitação e compreensão das dificuldades, elas podem ser feitas a partir de diferentes olhares, os quais trarão consequências distintas à prática dos que se dedicam ao trabalho com as mesmas. É importante que vocês tenham em mãos, né, tanto impresso para quem vai fazer a prova presencial, quanto ter aí no seu computador ou no seu celular já baixado, quem vai fazer no formato online. Lembrando, pessoal, que pode ser consultado todo o material, ou seja, pode imprimir o guia, vocês podem imprimir, que eu vou deixar em PDF para vocês essas dicas para avaliação. Então, vocês podem e devem levar isso, para quem vai fazer presencial, para o seu polo, para que você possa ter aí uma forma de consulta, tá? Então, esse decreto, a gente não vai decorar, é claro, ninguém decora o decreto, é só para que vocês consultem as partes recorrentes mais importantes do nosso conteúdo. Por exemplo, regulamenta a lei 7.853, de 24 de outubro de 89, que dispõe a política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências. Então, é considerado o quê? Pode cair alguma questão que fale isso. O que é considerado uma pessoa portadora de deficiência? Então, são aquelas que se enquadram na deficiência física, que é uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, por isso que a gente chama de deficiência física. Então, você está comprometendo a pessoa a se locomover ou alguma coisa nesse sentido, está relacionada ao item 1, que é a deficiência física. Aí a gente tem vários nomes, como monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia. Eu não vou falar todos, mas aí vocês vão ter em mãos essas nomenclaturas, né? São os membros com deformidade congênita ou adquirida, né? Ou seja, aqueles que nasceram com essa deficiência ou que adquiriu ao longo. Fala assim, mas como adquiriu? Pode ter sido um acidente de carro, né? Pode ter sido um atropelamento. Então, seria uma deformidade adquirida. Não é de nascença como a congênita. E exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldade para o desempenho de função. O que é considerado uma deficiência auditiva? Né? É a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras e pode variar de grau e níveis de acordo com a seguinte forma. Então, aqui a gente tem a surdez leve, a moderada, acentuada, severa e a profunda. Tá? E cada uma tem um nível específico de decibéis. Isso é nível de conhecimento, tá, pessoal? Não para decorar, mas para conhecer. Deficiência visual é uma acuidade visual igual ou menor que 20, né, para 200 no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20 graus. Então, a gente tem uma tabela específica, tá? No caso da deficiência física, ela pode ser uma alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, como a gente viu. O decreto 5.296 de 2004. E aqui vai entrar também a paralisia cerebral, o nanismo, tá? E membros com deformidade congênita ou adquirida. A deficiência auditiva é o decreto 5.296 de 2004. E a visual, que é a cegueira, né? Na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. E também é do decreto de 2004. Então, vocês percebem que tudo faz parte aí do mesmo decreto, né? O que é a deficiência mental? É o funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidade. Então, a gente pode falar da comunicação, do cuidado pessoal, está comprometendo a habilidade social, utilização de comunidade, utilização de recursos, habilidades acadêmicas, o lazer, o trabalho. No caso da deficiência múltipla, seria aquilo que a gente comentou anteriormente, uma associação de mais de uma deficiência. A gente chama de deficiência múltipla, tá? Também tem o termo condutas típicas, né? Que foi
colocado aí no guia para vocês. O que é condutas típicas? É uma diversidade grande de leituras diagnósticas que vai impossibilitar que sejam discriminados alguns importantes pontos referente a cada uma. Tanto crianças com quadros graves de neurose, quanto crianças psicóticas ou autistas podem ser considerados como sendo portadores de condutas típicas. Sobre musicografia Braille, nossa, como que eu vou, né? Eu vou imprimir aquele método todo, né? A tese da Fabiana Bonilha, como que a gente vai fazer? Não precisam se preocupar. Se cair alguma questão sobre musicografia Braille, não vai cair referente a essa atividade que vocês acabaram de fazer, que foi o ciclo 2, tá, pessoal? Porque aí exigiria muita consulta. Então, se cair alguma coisa, vai falar sobre o Braille, né? Aquele ponto importante que nós colocamos na aula do Braille, que é a sequência da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a nomenclatura correta. E a gente sabe que essa cela é formada por 2 colunas e 3 linhas de pontos, lidas da esquerda para a direita. Assim como a nossa grafia tradicional. É isso que é bom a gente lembrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Não precisam decorar quais são os números do bemol, do sustenido, clave, nada disso. A unidade 3 do guia, vocês vão focar nos educadores e educação inclusiva, que está na página 69, nos caminhos e desafios para o professor, que é a página 73, e também a psicomotricidade e a educação musical, que são pontos importantes, né? A gente está falando um pouco da parte prática, inclusive dessa atividade que está no ar aí para vocês, né? Como que a gente pode adaptar, adequar melhor as nossas atividades pensando no processo inclusivo. E falando disso, nas questões discursivas, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no enunciado. Vocês vão observar, vocês vão verificar se a sua atividade descrita realmente tem um caráter inclusivo. Então, vamos supor que está pedindo uma atividade lá e pede para você como você desenvolveria isso, né, num caráter inclusivo. Então, não adianta colocar lá uma atividade de ritmo sem pensar na inclusão, tá? Por conta da disciplina, é importante que vocês foquem no aspecto de inclusão. A gente, né, falou na aula passada, deu algumas dicas práticas, tem essas aulas gravadas aí que vocês têm à disposição aí do ciclo 3, e também algumas coisas referentes no guia de estudos. Deem uma olhada, prestem bastante atenção no enunciado, para não ficar assim meio perdido, né? E se pedir do caráter inclusivo, que seja descrita de forma mais minuciosa, né, mais detalhada, para que vocês possam, caso, né, venham a não ir tão bem nas questões objetivas, recuperar nas discursivas. Vocês sabem que geralmente eu coloco bastante ponto nesse tipo de questão. E vai ser assim nessa disciplina também, tá? Prestar bastante atenção no enunciado, principalmente. E o guia de estudos, né? O que a gente vai fazer? Então, como nós comentamos, lá na unidade 1, vocês vão prestar bastante atenção no conceito portador de deficiência, a questão da deficiência mental, como a gente colocou alguns pontos importantes aqui agora, e a inclusão nos casos de deficiência e doença mental. Tá? A unidade 2, ela é política pública, então é um material praticamente de consulta mesmo, não é um material que a gente vai decorar, mas é importante ficar atento a algumas terminologias e questões e termos que eu coloquei para vocês aí anteriormente. Não precisa estudar musicografia Braille, apenas saber a questão, né, da exposição, como eu disse anteriormente, lá do Braille, para vocês não ficarem muito perdidos, tá? Essa parte histórica, né, que fala que a Viviane coloca muito bem sobre o padre José de Anchieta, essa parte depois na época de Dom Pedro II, pode ser que caia alguma coisa no sentido talvez de questão objetiva, tá, gente, não discursiva. Então, se você tiver alguém impresso, fica fácil aí de fazer a consulta, tá, para quem for fazer a prova presencial. Sobre deficiência mental, nós já falamos anteriormente, né? A interdisciplinaridade, ela se diferencia não somente da prática fundada em uma única disciplina, mas baseada na multidisciplina.
A interdisciplina, ao fazer também uma abordagem desses diversos campos, procura sempre articular entre si num permanente diálogo entre as diferentes áreas de trabalho. É o ponto para análise do conceito de deficiência mental. No campo dos problemas de desenvolvimento na infância, a articulação interdisciplinar abarca uma série de diferentes especialidades, as quais podem ser agrupadas em 2 eixos. Então, são os aspectos estruturais e os instrumentais do desenvolvimento. E a partir dele consegue abordar melhor, né? Dar um melhor diagnóstico, digamos assim, para esses alunos, tá? Aí a gente tem algumas siglas, né, que foram recorrentes, né? Um pouquinho sobre o QI, né? O QI hoje, ele não é igual antigamente, e também não é o mais adequado e único, a única forma de diagnosticar, né? A gente sabe disso, principalmente com relação à deficiência mental. O QI, ele é amplamente aceito e utilizado na avaliação da capacidade intelectual, tanto nos meios acadêmicos quanto na prática também profissional. Ele analisa as funções cognitivas, como a gente falou, que é o caso do portador de deficiência mental, tá? Depois a gente fala do condutas típicas, né, como a gente falou um pouquinho anteriormente. Em segundo lugar, o termo condutas típicas abrange várias leituras diagnósticas e impossibilita que seja discriminado algum importante ponto referente a cada um. Então, tanto crianças com quadros mais graves de neurose, ou até as psicóticos, ou até mesmo um autista, pode sim ser considerado um portador de conduta típica. As diferenças vão delimitar, né, esses vários quadros, são estabelecidos pela teoria e pela prática também da psicanálise, a qual tem feito importantes avanços na direção crianças com essas patologias. Caso contrário, correria o risco, né, de a gente não levar em conta a subjetividade e produzir uma educação automatizada e sem significação para elas. Depois já é a unidade 2, né? A gente fala um pouquinho, né, qual que é a diferença do superdotado, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, ser superdotado não é deficiência porque ele está acima dos outros. É também. Então, tanto muito abaixo quanto o QI, a parte cognitiva muito acima, ele pode causar casos, né, em situações graves, no caso mais no sentido sociocultural, tá? Não mental, que não é o caso, lógico, do superdotado. Eles possuem um desempenho intelectual cognitivo, aptidão acadêmica específica, capacidade psicomotora ou talento especial para artes visuais, dramáticas, música. Então, o superdotado, às vezes, ele tem uma facilidade enorme para uma área e ele pode ter uma dificuldade imensa numa matemática, no português ou numa outra área. Então, é importante colocar isso. Ele não é superdotado em tudo. Ele tem uma área específica, uma parte cognitiva, que ele trabalha melhor no questão cerebral, tá? E os mentais apresentam funcionamento intelectual geral abaixo da média. Essa é a diferença. Aí depois a gente fala um pouquinho no quadro, né? Quais são os deficientes mentais e a classificação deles. Os grupos específicos, né? Neuromusculares são as distrofias musculares, miopatias são as miastenias e hipotonias, as neurológicas, que seria a paralisia cerebral, sequela de poliomielite, que é a paralisia infantil, o AVC, e outras também, como a lesão medular, tá? Nada de decoreba, apenas para a gente se situar, pessoal, com relação às terminologias, tá? Sobre essa parte visual a gente falou bastante, os psicossociais, né? O cego é importante a gente lembrar que tem tanto a questão da cegueira completa, como também da baixa visão. É quando a gente tem uma percepção visual de projeção, não de cegueira total, mas a pessoa não enxerga bem. Então, a gente chama de baixa visão. Muitas vezes tem que usar uma letra específica aumentada no computador, e uma série de situações que podem facilitar a vida deles. O Braille, a gente já falou, né, da importância dele para o processo de educação inclusiva. E a gente tem aqui, pessoal, várias atividades e vários vídeos já gravados também com relação às atividades práticas, ok? Eu vou pausar a gravação, e, né, independente da data que você está assistindo esse vídeo, para depois realizar a sua avaliação.
Qualquer dúvida, é claro, não sendo no dia da prova, à meia-noite e meia, na madrugada do vencimento da prova, eu estou à disposição para esclarecimento, para que, né, a gente possa tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. No mais, um abraço e até a próxima.